Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, escuta o que a professora Fabiola vai contar para vocês. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Que bom! Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa. E, para a aula iniciar, a gente vai fazer aquela famosa reflexão, tão importante para a gente concentrar nosso pensamento para as atividades que a gente fará hoje, certo? E para ajudá-los na reflexão, eu trouxe essa imagem. Olhando para ela, que sensação vocês têm? O que será que essa imagem representa para cada um de vocês? Eu vou contar a minha sensação, a minha percepção, ok? Aí, se vocês quiserem trocar com as pessoas que estão próximas a vocês ou até me contar que sensação vocês tiveram com a reflexão de hoje, vai ser bem importante. O que a gente tem ali parece uma pessoa cansada, não é? Uma pessoa que estava praticando atividades físicas, talvez correndo, talvez se exercitando, não sei. E chegou um momento que ela cansou, como se ela tivesse atingido o limite, né? Como se ela tivesse desistindo, né? Não parece que foi aquele momento de que a gente respira fundo e diz, ai, chega, não aguento mais. Olha a expressão que forte, não aguento mais. Essa é uma expressão tão próxima do desistir, né? Pois é. E aí, trazendo isso para a vida da gente, né, e tirando da ideia de práticas de atividades físicas e pensando nesse esgotamento da energia emocional, sabe? Aquele momento que você se vê parado diante de alguma dificuldade e dizendo, ai, eu vou desistir, eu não aguento mais, ai, eu estou cansado disso. Pois é. E foi pensando nessa imagem e pensando nesse sentimento da vida da gente que eu trouxe a reflexão para vocês. Para a gente olhar duas coisas. Primeiro, será que desistir é sempre ruim? Todo mundo deve insistir e persistir sempre? Ou será que tem momentos em que a gente tem que parar, ter bom senso, avaliar e perceber se aquilo que a gente está insistindo é possível de transformar, vale a pena persistir para transformar, ou se é muito mais saudável abrir mão, desistir, compreender que a situação é assim e economizar energia e dedicar energia para outras coisas. Ou se não, se aquilo é o que a gente consegue, visualiza a transformação e precisa da insistência, da persistência para a gente alcançar o objetivo. Né, para transformação. Então, essa é a reflexão de hoje, para a gente pensar sobre isso. E para contribuir com a imagem, eu trouxe uma mensagem. A mensagem é do escritor mineiro Geraldo Eustáquio de Souza. E ela diz o seguinte, pensem comigo. Depois vou chamar a atenção para elementos bem pontuais dessa frase, desse pensamento, para a gente analisar. Mas diz assim, desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Olha que forte isso, que poderoso. Desistir. Daí ele diz assim, eu já pensei sério sobre isso, mas eu não me levei a sério. E por que ele não se levou a sério, né? Por que ele, quando pensou sobre essa possibilidade de abrir mão de algo que ele desejava, de algo que ele queria transformar, por que ele não desistiu? Por que ele não levou a sério? E aí, olha que frases poderosas. Ele diz assim, é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Quer dizer, ele vê mais coisas para frente do que simplesmente não aguentar mais. Não aguentar mais é pouco, é mais forte o que ele vê. Aí ele diz assim, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Ou seja, eu tenho muito mais expectativa naquilo que eu enxergo lá na frente, eu tenho muito mais vontade de alcançar aquilo do que peso aqui, aquela coisa que me segura, que me impede, que me diz, eu não aguento. É mais forte a vontade de seguir em frente. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então é muito mais perceber que dá para seguir em frente, que tem caminho aberto, do que ficar preocupado, será que vou, será que não vou, será que faço, será que não faço, será que aguento, será que não aguento. E aí eu acho que essa nossa reflexão tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo.
né? Em tudo, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida do jeito que ela está acontecendo historicamente nesse momento de pandemia, né? Será que a gente vai, deixa, não aguento mais ficar em casa, então eu vou sair, vou visitar os amigos, vou encontrar as pessoas nos lugares, vou circular. Não aguento mais estudar, tá cansativo, tá difícil, eu vou abrir mão, vou desistir. É aí que vale a pena você avaliar, é aí que vale a pena você parar e pensar. Você vê perspectiva? Você vê coisas adiante? Vale a pena persistir? Vale a pena insistir? Vale a pena continuar e não desistir? Pensa sobre isso. Nossa reflexão é sobre isso. Até onde vale a pena aquilo que a gente está sentindo que precisa ser transformado. Tá bom? E vamos seguir em frente. Com essa esperança e com essa vontade de seguir em frente. É que eu quero que vocês concentrem agora o olhar de vocês e o pensamento de vocês para o nosso assunto de língua portuguesa. E esse assunto vai começar retomando algumas informações que a gente já conversou. Certo? Vamos lá? Lembram-se de falar, no mês de novembro, sobre o texto expositivo? Trabalhamos muito sobre o texto expositivo porque trabalhávamos sobre a consciência negra, sobre o mês de novembro negro, né? Informações, explicações, ideias, argumentações. A gente ouviu muita coisa para construir uma opinião. E muitas das informações a gente tirou de textos expositivos. A gente teve uma aula lembrando sobre o que era o texto expositivo, mais de uma aula. Vamos relembrar. O texto expositivo tem o objetivo de explicar um assunto, uma ideia ou uma situação. Então, se a gente tem isso compreendido, que o texto expositivo nos traz a informação, nos explica um assunto, para que a gente tenha conhecimento, para que a gente se aproprie desse conhecimento, então a gente precisa saber onde encontrar esses textos. E a gente também fez esse estudo. Encontramos textos expositivos em jornais escritos, em revistas escritas, em jornais televisivos, do rádio, em panfletos, no dicionário. Lembram o dicionário? Também tem numa entrevista. Então, texto expositivo ele vai ser apresentado, vai circular, tanto pelo espaço escrito como pela oralidade, né? Pelo meio escrito como pelo meio da oralidade, certo? Compreendendo isso, vamos ampliar nossos conhecimentos sobre texto expositivo. E o que eu quero estudar com vocês hoje é um outro tipo de texto expositivo, um dos gêneros desse texto expositivo. Vamos lá? Vejam se vocês conhecem. O texto que eu trouxe está ali já, ó. É um exemplo. Nós já vamos olhar para ele nos detalhes. Conhecem? Professora, eu conheço nhoque. Eu li ali nhoque, mas eu não sei o que é. Parece que tem panela desenhada, parece que tem colher. Não estou entendendo. Então vamos continuar olhando. Trouxe outro. Esse parece de jornal, não parece? Parece algo que vai no jornal, na revista, até na televisão pode ser que a gente tenha visto. Então textos expositivos que misturam o quê? O que vocês estão identificando ali? Palavras, imagens, números, ok, cores, muito bem, vamos continuar olhando. E esse aqui? Parecido com os dois anteriores? Tem os mesmos elementos. Aqui eu estou vendo também a menina de máscara, já faz eu pensar na pandemia. Estou vendo cores, estou vendo desenhinhos, né? Palavras. Opa! E esse aqui? Nesse. Opa, aqui tem menos cores, mas vocês identificam ali, ó, movimento. Movimento a gente não tinha visto ainda, né? A gente tem imagens e palavras também. Muito bem. Quem conhece esse gênero já identificou até onde tem encontrado, já tenha lido. Quem está olhando pela primeira vez vai descobrir agora como é que ele se chama e em que suportes, em que meios de circulação ele está pela sociedade. Então vamos conhecer esse gênero textual. Trata-se do infográfico. O infográfico é um gênero que usa bastante imagem misturada com palavras. Mas será que é só isso? Então vamos analisar um por um desses exemplos que a gente viu agora há pouco.
Esse é o infográfico do nhoque, né? Então, nessa primeira parte aqui, ó, que a flechinha verde está mostrando, a gente tem lá nhoque, a palavra nhoque escrita do jeito que a gente pronuncia, nhoque. A palavra nhoque escrita na língua original, que é em italiano, né? Parece até que começa com um G, porque está numa língua estrangeira. E a palavra nhoque, como se a gente escrevesse do jeito que a gente fala, nhoque, certo? São formas de escrita para quem conhece com esses nomes diferentes. Mas vejam que ele traz elementos aqui, ó, nhoque, aí tem 2 desenhinhos aqui e uma flechinha dizendo 1 quilograma de batata cozida e descascada. Logo acima, do ladinho da batata, tem um ovo, o desenho, a palavra ovo, o número 1 e uma flecha apontando para essa informação. Abaixo do ovo, um pouquinho no ladinho, assim, na lateral, tem um desenho e uma flecha indicando que se trata de 250 gramas de farinha de trigo. Ali em cima do trigo, da escrita da farinha de trigo, vocês veem o desenho de uma colher. Desta colher também tem uma flechinha apontando para ela e a informação: 1 colher de sopa de sal. E por último, depois da colher, a gente tem o desenho de um queijo, assim, cortado apenas uma fatia dele, e uma flecha apontando para a seguinte informação: 25 gramas de parmesão ralado, certo? Essa é a parte lá inicial do nosso infográfico. Já identificaram do que se trata? 1 quilo de batata, um ovo, farinha de trigo, colher de sal, parmesão ralado. Opa, quem já está acostumado identificou isso como uma receita. A professora está aparecendo os ingredientes para fazer nhoque. Quem sabe fazer já identificou. Vamos ver o que tem a outra etapa, porque tem uma parte abaixo, ó. Nessa parte que a flechinha verde está mostrando, tem panela. Parece que as batatas estão cozinhando lá. Aí diz embaixo, amasse as batatas e aquele amassador de batatas. Ao lado, outra panela, uma colher, alguns elementos ali, ó, a casquinha de ovo quebrado, a clara e a gema do ovo sendo despejadas dentro da panela e diz, misture todos os ingredientes. E embaixo, a gente tem, sove um pouco da massa, e aí a massa aparece ali esticada, né? Aí temos a massa enroladinha. Faça salsichas com a massa, na verdade é aquela forma de você enrolar assim, né, que deixa ela compridinha, cobrinhas a minha mãe falava. E por último aqui, a massa cortada, né, você corta a massa em pequenos pedacinhos, que você pode enrolar também e fazer bolinha, mas tem gente que só faz a cobrinha e corta. O que mais mostra esse infográfico? Desculpem, a parte de baixo ali, depois da massa, do desenho da massa, que a flechinha está mostrando aqui para vocês, mostram 2 panelas com algo azul dentro, que faz a gente entender que é água, porque diz assim, coloque os nhoques em uma panela com água fervendo. Na panela ao lado, quando começarem a boiar, retire-os. Aí está lá a escumadeira retirando o nhoque. E no final, um prato com nhoque e molho, né? Bem aqui em cima, ó. Sirva com molho vermelho ou pesto, né? Que é uma outra forma de preparar o molho branco também, como você quiser, ali diz, né? Etc. Você escolhe o tipo de molho, né? Sirva com molho vermelho, ao pesto, molho branco, como quiser. E a referência da onde, né, quem elaborou esse infográfico e onde ele está publicado. Então, ele foi tirado de um site. Aí você vai me dizer, nossa, professora, é uma receita mesmo. Aham. Vamos analisar outros, porque o que a gente viu aqui foi que para contar essa receita do nhoque, misturaram imagens e palavras. Vamos avançar? Esse outro não parece uma receita. Então, a primeira parte, que é a parte lá de cima, olha a flechinha verde mostrando para nós, diz do que se trata. Saúde dos idosos. População brasileira está envelhecendo, e aí mostra um número. 13,6% do total da população tem mais de 60 anos de idade.
e mostra um casal desenhadinho ali, né? Um casal de idosos. Então aqui nós já temos um outro tipo de exposição. Esse infográfico está nos informando não uma receita, mas está nos informando uma informação sobre a idade da população brasileira. Olha a parte do meio, essa que a flecha está indicando aqui. Pessoas com limitação para realizar atividades diárias, e aí um número, 6,8% do total de idosos tem limitações. Diagnóstico de catarata em ambas as vistas, 28,7% do total. Olha isso! Aí tem informações por faixa etária, de 60 a 64 anos, dizendo quantos por cento de idosos tem essa limitação, e por sexo, né, feminino e masculino, quantos têm problemas na vista. E aí um número total lá de 40,5% dos que não fizeram cirurgia de medo de complicação da vista, né? Então, olha, todos esses dados aparecendo ali em forma de número e em forma de ilustração. E por fim a parte final, ó, esse último pedacinho aqui do infográfico, que diz assim: vacinaram contra a gripe nos últimos 12 meses. Aí mostra as regiões do Brasil, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e os números. Então, do Brasil inteiro, 73,1% se vacinaram. E aí mostra quanto em cada região. E diz que 25,5% não tomaram vacina, porque raramente ficam gripados, daí não se sentiram encorajados. Então, esse é um outro infográfico que trouxe outras informações, com números, com palavras, com desenhos também, e com gráficos, né? Com as barrinhas ali, para a gente compreender. Outro exemplo, lembra o que a gente tinha? Isso, tinha um exemplo desse sobre a pandemia. Especificamente sobre os riscos, né? Em que locais a gente corre mais risco de entrar em contato com o vírus da Covid, né? Então, nós temos aqui as cores, ó, primeiro o título, né? É da Agência Brasil e diz lá, escala de risco. Você sabia que locais mais movimentados podem apresentar maior chance de contágio da Covid-19? Veja a escala. Aí eles botam a imagem de uma pessoa com máscara e mostram as distribuições. Olha que curioso, essa distribuição, vamos analisar uma por uma, ó, começando pela primeira lá. Essa primeira, vermelhinha, mostra o alto risco. E olha a cor. O que será que quer dizer essa cor avermelhada, né? Ligada ao alto risco. Então, alto risco de se contaminar. Hospitais, transporte público. Ali no meio, aquela amarelinha, médio risco. Bancos, elevadores, cinemas, academias. E olha lá, maior risco, baixo risco. Baixo risco na cor verde, drogarias, vias públicas, veículo particular, casa. Então, esses são os que têm menos risco de contaminar, baixo risco, e os outros dois, maior risco. Perceberam que a relação que tinha ainda com cores para nos mostrar essa informação? Vermelho, amarelo, verde, e os desenhos junto com as palavras? Tudo isso é elemento que compõe o infográfico. E esse último, que era o de movimento, né? Aí a gente tinha nele lá as informações. Primeira, a informação lá inicial, evita, ele não está em português, tá? Então a professora vai conversando com vocês e traduzindo, né? Então a importância da água, esse vai falar da importância da água na nossa vida, no corpo humano. E aí mostra ali, ó, evita que sequem as mucosas, então evita que sequem as mucosas dos olhos. Esse outro, ó, os ossos eles são compostos de 22% de água. Né? Terceira parte, ó, ali diz que ele elimina as toxinas, né? A água também ajuda a eliminar, a gente sua, a gente faz xixi, a gente lacrimeja, então ele elimina as toxinas também. Mais uma pessoa adulta tem 60% de água no corpo. Outros, ela regula a temperatura corporal, tomar bastante água.
Os músculos têm 75% de água, né? Toda a carne do nosso corpo, né? Formada por água também. O cérebro tem 75% de água também. Ele é composto por 75% de água. O sangue tem 92% de água e ele facilita ainda, né, a circulação, a irrigação dos vasos, facilita quando você toma mais água ainda. E por fim, ele melhora a função digestiva, né? Tomar água ajuda na digestão, né? Ajuda o funcionamento do sistema digestório. Então, esse infográfico está nos dando outras informações importantes também e falando especialmente sobre a água no corpo humano. Depois de olhar todos esses infográficos, depois de todo esse nosso estudo, a gente retoma aquela informação. Texto expositivo, que tem o objetivo de explicar um assunto, uma ideia ou uma situação. E olhando para o infográfico, a gente relaciona esses dois gêneros? Sim, estamos falando do mesmo tipo de exposição de informações, só que apresentando diferentes informações, assuntos, ideias, certo? Ali a gente tem elementos para apresentar essas informações que não são só palavras faladas ou escritas. Ok? Muito bem. Quando a gente tem essa informação completa do que a gente está estudando, né, a gente vai chegar na etapa de registrar. Antes desse registro, a gente vai prestar atenção numa curiosidade sobre a palavra infográfico, sobre como ela é constituída. Olhem aqui, ó. Na palavra infográfico, eu localizo um início, info, que é muito semelhante ao início da palavra informação. Informação, a gente podia dizer que nas duas primeiras sílabas, infor, a gente já tem algo semelhante de info, né? Porque na informação também está no infográfico. Tem que ter informação no infográfico para ela poder ser apresentada. A outra palavra é gráfico, que tem a ver com grafismo, com desenho, com ilustração, com outros elementos que não são só letras, né? Não são só a escrita de palavras. Então, a palavra infográfico também nos dá a dica. Opa, infográfico usa outros elementos gráficos para apresentar uma informação, que não sejam só palavras, certo? Muito bem. Como a gente já conversou, então, vamos concentrar essas informações para a gente registrar. Sabemos que o infográfico tem muitos elementos para passar uma informação. Que elementos são esses? O infográfico integra texto verbal e texto não verbal para explicar um assunto. Por isso a gente foi olhando cada um pouco a pouco, passo a passo. Por isso a gente identificou lá no texto da receita, com muitas ilustrações, por isso a gente viu lá no da água no corpo, com muito movimento. Naquele sobre os locais de contato da Covid, com as cores verde, amarelo, vermelho, indicando o grau do risco. Então, são muitos elementos não verbais combinados, integrados com os verbais que passam a informação. Ok? Muito bem. Chegamos na etapa, então, do registro. Quando a gente identifica que os textos infográficos, né, que os textos expositivos têm palavras escritas, têm tamanhos de letras diferentes, imagens diferentes, cores diferentes também, e os elementos colocados de formas diferentes, a gente compreende que eles compõem todas essas informações. Aí a gente tem aqui aquele elemento do infográfico, né? Informação com registro, com elementos gráficos, com registros escritos. Então vamos olhar quais são eles. Vocês identificam? Para a gente poder registrar o que a gente compreendeu até agora, vamos lembrar o que é texto verbal e texto não verbal. Então, pensando na palavra escrita, texto verbal. Pensando no tamanho das letras, porque a gente identifica, ó, lá na palavra nhoque, a gente tem
letras maiores, mas embaixo de cada desenho letras menores. Então o tamanho das letras são não verbal. A gente não olha elas para entender a palavra só, a gente olha elas para nos chamar a atenção. Opa, a letra maior chama mais atenção que a letra miudinha. Imagens. Tem imagens para nos ajudar a entender. Tem cores, para a gente compreender. Opa, aquele azulzinho parecia água, né? Aquele branquinho parecia ovo. E como eles estão organizados, espalhados ou um ao lado do outro, ou distribuídos em campos. Veja que o nome nhoque está num campo verde, num espaço verde, ou a receita restante está num espaço de uma cor mais neutra, né? Mais suave, para poder identificar os elementos. Muito bem. Noutros, a gente também viu tamanho das letras, imagens, cores. E ainda, além de tamanho de letras e imagens e cores e distribuição, os movimentos, certo? Então, todos esses elementos compõem o infográfico. O infográfico é um texto expositivo que integra texto verbal e texto não verbal para explicar um assunto. Compreendendo tudo isso, vamos registrar. Então, eu quero que vocês agora, com tranquilidade, peguem seu material, caneta, lápis, caderno e registrem o que nós vimos até agora sobre texto infográfico, ok? Vamos lá? Um tempinho para vocês copiarem. Muito bem, registraram? Ok, então vamos lá. Com esse registro feito, a gente vai agora partir para a análise deste infográfico, pensando também por onde ele circula. A gente já conversou sobre isso. Os infográficos, como textos expositivos, eles circulam então em diferentes espaços. A gente vai identificar o infográfico no jornal, nos jornais escritos, né, revistas, porque eles têm um cunho jornalístico, né? Aquele ali, por exemplo, vai falar sobre futebol e aí vai mostrar com imagens, com palavras, com cores, quais são as informações que precisam ser conhecidas pelas pessoas, compreendidas pelas pessoas a partir do texto, né, do texto expositivo combinado com imagens, do infográfico. Também a gente vai ver na televisão, né, que esse, por exemplo, é o exemplo da meteorologia, né, que vai nos apresentar as informações sobre clima, temperatura, o tempo em determinadas regiões do mapa. Então, essa localização com ilustrações que é feita mostrando para a gente em que região está mais quente, está mais frio, vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter neve, enfim, toda essa, até mostrando qual está mais, né, sofrendo mais com a estiagem de chuva, com a falta de chuva, ou com excesso de chuva. Então, toda essa ilustração combinada, esse texto não verbal, combinado com a explicação oral, verbal, do apresentador, né? No caso dessa imagem da apresentadora, vai nos dar essa informação que a gente compreende como infográfico, certo? Expõe a informação usando imagens e texto verbal. E aquele de campanha, no caso ali, uma campanha de conscientização, aquele que a gente analisou, mostrando os locais de risco e qual é a gradação desses riscos, né? Alto risco, médio risco, baixo risco de contágio da Covid-19. Esses, então, são exemplos de onde vão circular, que suportes, por que meios vão circular esses infográficos, ok? Então, esses são 3 exemplos para a gente conhecer. A partir daí, a gente já vai tentar uma atividade. Vamos lá?
Antes da gente fazer a atividade, a gente precisa ir compreendendo que relação essas informações que a gente percebeu ali de elementos que compõem o infográfico, como é que eles se relacionam dentro do infográfico, como é que eles ajudam, porque eles têm que ter um ajudar o outro, né? A palavra ajudar a imagem ajudar a palavra para o leitor do infográfico compreender. Então, vamos entender que relação que tem esses elementos? Para fazer essa compreensão, a gente já vai fazendo o exercício. Então, preparem o material de vocês. Vocês vão registrar lá no material de vocês essa informação ali, ó, atividades, e vão observar o infográfico. Conforme a gente vai olhando o infográfico, você vai registrar as respostas. Quais são as respostas? Bom, o que a gente vai fazer então é olhar para um exemplo do infográfico. Eu vou pegar um bem simples de receita, como a gente viu lá o do nhoque, e a gente vai identificar quais são os elementos que estão combinados ali para nos dar informações, certo? Não se preocupe em copiar já, vai dar tempo de copiar, tá? Então eu vou avançar aqui, mas você vai conseguir copiar daqui a pouco. O infográfico que a gente vai analisar é esse aqui. Vamos relembrar quais são os elementos que a gente olha para esse infográfico e relaciona para compreender. O infográfico tem texto não verbal e texto verbal relacionados, integrados. Então vamos entender esses elementos ali. Palavras escritas, a gente vai procurar se tem nesse infográfico. Tamanho das letras, se tem diferença no tamanho das letras. No formato das letras, se as letras são escritas da mesma forma ou se elas têm uma intenção no formato, cores, imagens e como os elementos estão organizados, como estão distribuídos, certo? Muito bem. Conforme você for identificando, a gente vai olhar um por um desses elementos no infográfico, conforme você for identificando, você vai registrando lá, anotando no seu caderno, ok? Então vamos lá. Palavras escritas. Vamos olhar para esse infográfico. Será que ele tem palavras escritas? Ah, você já deve ter identificado. Aqui nós temos com uma letra de tamanho diferente, ó, já temos outra informação, mas por enquanto vamos nas palavras escritas. Sim, tem palavras escritas aqui, aqui, também tem aqui. Olhe junto com os desenhos, mais aqui, também ao lado, com uma letrinha menor, com outra cor de fundo e letra, abaixo dos desenhos e no final do texto. Então, tem muitas palavras escritas. Se você tem essa informação, você já vai registrar lá no seu caderno. No seu caderno, logo depois de colocar essa informação, você vai acrescentar a resposta, palavras escritas. E isso você vai fazer com todas as outras informações que a gente for identificando agora, ok? Porque é isso que a gente vai fazer. Então, um tempinho para você registrar essa informação e a resposta já para a gente dar sequência. Vamos lá? Pronto? Registraram? Então vamos continuar. Então a gente já tem o registro das palavras escritas, que foi um elemento gráfico que a gente identificou no infográfico do iogurte grego, da receita do iogurte grego. Vamos olhar então para o tamanho das letras. Observem esse recorte que eu fiz aqui. Eu distribuí, né, para a gente poder enxergar ele maior, mas quero que vocês observem lá onde a flechinha aponta. Tem diferença de tamanho de letra? Ali no título a gente tem o nome dessa receita, né, do que vai ser produzido seguindo esses passos, em destaque, com uma letra grande, uma letra maior. E logo abaixo, com uma letra um pouco menor. Então, a gente tem um nome para chamar a atenção, iogurte grego brasileiro, com uma letra média já, né, um tamanho menor, mas também ainda em destaque.
E aí a gente tem toda a descrição, né? Primeiro, quais os ingredientes, olha lá, ó, 2 potes de iogurte natural, 1 colher de café de essência de baunilha, 1 colher de chá de açúcar. Aí a gente tem a outra etapa, com as informações sobre colocar todos os ingredientes em cima de um pano de prato, e esse pano de prato em cima de uma peneira, evitar que encoste no fundo da tigela, para que o iogurte possa escorrer, né, o soro do iogurte possa escorrer e permanecer lá na tigela, mas o iogurte fique concentrado no pano de prato. Aí ali numa flechinha que eu apontei para uma letra menorzinha que está embaixo do desenho da tigela, é porque está dizendo assim que você pode substituir o pano de prato por um filtro de papel. E ainda tem as orientações de que você pode colocar esse iogurte, deve colocar, na verdade, na geladeira por um tempo lá, né, por algumas horas, para que ele vá pegando consistência. E aí, no restante das informações, a gente tem o que você pode fazer com o soro, que você tempera daí esse que ficou no pano de prato, você vai temperar com o açúcar, com a essência de baunilha, e vai ter o seu iogurte grego, e aí as diferentes formas de você saborear esse iogurte, né? Enfim, as letras diferentes, em tamanhos diferentes, são para chamar a atenção do leitor. O leitor vai prestar atenção mais rapidamente com as letras maiores, né? Ele vai chamar a atenção dele inicialmente. Então ele olha para o título, já sabe do que se trata. Mas as informações menorzinhas exigem atenção, exigem que pare, faça a leitura, porque ali tem informações importantes também, certo? Então sim, tem diferentes tamanhos de letras, mais um elemento. O que mais a gente identificou? A gente identificou o formato de letras, e eu trouxe para chamar a atenção de vocês essa outra placa de argila com letras da Grécia, letras gregas, do alfabeto grego. O alfabeto grego antigo, né? Tem um alfabeto grego bem antigo, não é parecido com o nosso, a gente já estudou sobre essa história, mas não é o que a gente usa. Então não daria para ter escrito iogurte grego ali como está no título e a gente ter entendido, né? Então ali onde a flecha aponta, a forma como eles escreveram foi tentando imitar o traçado da letra do alfabeto grego da antiga Grécia. Então esse traçado de angular, né, a letra, olha como que está a letra O, né? Não é redondinha, ela tem pontinhas. Não é exatamente como era na Grécia, mas lembra essa letra escrita com traços. A letra G, a letra R, a letra E, né? Elas fazem menção, elas fazem a gente lembrar do alfabeto grego. Então o formato das letras propositalmente imitando ou procurando representar o alfabeto grego. Por quê? Por conta do nome do iogurte. Então, sim, formato das letras é um recurso gráfico que a gente vai pôr lá na nossa lista. O que mais? Cores. Quando a gente olha ali, a gente identifica 2 cores principais, né? Aparecem em destaque o azul e o branco, predominam o azul e o branco. Mas a gente percebe lá na colher de café de essência de baunilha, que tem a cor da essência de baunilha, mas é muito pequenininha, muito pouquinha, não chama tanto a nossa atenção. O que chama a nossa atenção é o azul e branco. Aí a gente pensa, mas por que azul e branco, né? O que fez eles escolherem essa cor? Aí eu trouxe para chamar a atenção de vocês embalagens que são comercializadas do iogurte grego industrializado. E olha as cores que predominam nessas embalagens. Então a escolha das cores para fazer o infográfico foi proposital, foi pensando assim, se a gente usar a mesma cor, faz a pessoa que vai produzir pensar que ela vai fazer bem parecido com o iogurte que é comercializado. Tá? Então é para aproximar bastante da ideia de quanto essa receita é boa. Então as cores têm uma intenção, as cores são utilizadas no infográfico com um objetivo, sim. Nesse caso, deixar o mais parecido possível com o iogurte grego que é conhecido por estar no comércio, né? O que mais? Que outros elementos? A gente tem imagens. Aí a flechinha já está mostrando para vocês ali a imagem que contorna o infográfico. Mas além dessa imagem que contorna o infográfico, olha o que eu vou mostrar para vocês. O copinho de iogurte.
esse copinho de iogurte já é para fazer menção ao copo comercializado. Olha como lembra. Além disso, em volta do infográfico, esse desenho que eu já tinha dito antes, ele também faz parte de embalagens de iogurte grego que estão no comércio. Então, esse formato, esse desenho também faz parte da ideia de um produto muito parecido com o produto comercializado por aí. Mas o que é mais curioso que eu quero mostrar para vocês é essa arte grega. Ó. Essa aqui é uma cerâmica grega. Observem o desenho dessa cerâmica. Sim, esse desenho ali de ângulos, de linhas retas, né? Esse desenho geométrico que faz uma barrinha, é o mesmo desenho que faz a moldura do infográfico. Então, muitos elementos que fazem a gente lembrar tanto do iogurte industrializado, como lembrar da própria Grécia, que elementos da Grécia vieram para o infográfico. São imagens que fazem o entendimento das informações ficar ainda melhor. Tá? Então, sim, imagens é mais um elemento que vai para a nossa listinha lá. O que mais? A gente tem a organização. Se a gente sabe que é uma receita, será que eles organizaram essas informações de receita, o passo a passo? Vamos identificar? Então, a gente tem os ingredientes, lá no comecinho do infográfico. A gente tem o que fazer, né? Como fazer na mistura desses ingredientes e depois como é que ele fica pronto, né? Como é que finaliza essa receita. Então ela está organizada, até separada por linhas brancas. A distribuição dos elementos é para manter a ideia, a organização de de uma receita, mas dentro de um texto de infográfico. Então mantém a apresentação da informação, né? A exposição da informação. O que mais? Agora é hora então da gente colocar essas informações no nosso caderno. Se a gente já fez toda essa leitura, eu quero que vocês registrem. Então, um tempinho para vocês colocarem aqui tudo que a gente observou. Se você já foi colocando, melhor ainda. Se não, faz um esforcinho aí de memória, tenta lembrar do infográfico e registra aí. Daqui a pouco a gente vem e confere as informações, ok? Então vamos lá, um tempinho para vocês finalizarem. Muito bem, registraram? Vamos lá conferir o que é que vocês colocaram aí? A gente já tinha marcado palavras escritas. Vocês devem ter acrescentado tamanho das letras, formato das letras, cores, imagens e a distribuição dos elementos, certo? Se você inseriu todas essas informações, você consegue já identificar no infográfico todos os elementos gráficos que ajudam a gente a compreender as informações, que ajudam a gente na leitura dessas informações, certo? E a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Eu quero que vocês continuem com o pensamento na ideia de não desistir, de resistir, principalmente se você enxerga lá na frente que aquilo que você quer transformar é possível, tá? Sobre a nossa distância, aguenta mais um pouquinho. Logo, logo, tudo vai passar e as nossas aulas vão voltar a ser presenciais e a gente vai conseguir aprender com muito mais facilidade, tá bom? Fiquem bem, fiquem firmes e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!